Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o que são variáveis e também os principais tipos de dados que temos na linguagem Java. Conforme eu falei nas aulas anteriores, a gente está trabalhando aqui com a ferramenta IntelliJ IDEA, eu estou usando a versão Community, que é a versão free, e na aula anterior também mostrei como você cria um projeto Java. Eu vou a partir do ponto aqui que já temos um projeto criado. Nosso projeto ele se chama Tipos de Dados e nele eu vou colocar os nossos exemplos necessários para essa aula. Então, o nosso pacote de código-fonte, source, nós temos aqui a estrutura main e aqui a pasta Java. Dentro do pacote Java, dessa pasta, eu vou criar um novo pacote chamado exemplos. Então, todas as minhas classes Java de exemplo para esse projeto, eu vou deixar salvo nesse pacote. Então, clico com o botão direito sobre a pasta Java, New Package, e vou chamar aqui de exemplos. Então, todos os meus códigos exemplo vão ficar nessa pasta. Então, conforme o projeto Java vai ficando mais robusto, vai ficando maior, você consegue organizar aqui dentro da pasta Java, né, pacotes e subpacotes para deixar seu projeto mais organizado. Nesse momento inicial, a gente está trabalhando com exemplos iniciais, então são projetos mais simples, tem apenas uma ou duas classes, tá? Então a gente vai avançando aos poucos e no futuro a gente vai estar trabalhando com projetos mais complexos, envolvendo banco de dados, orientação a objetos, interfaces gráficas, dentre outras aplicações em Java. Então eu criei meu pacote chamado exemplos. Dentro desse pacote eu vou criar uma nova classe Java, para que eu possa rodar nosso código de teste aqui. Então eu vou chamar aqui de exemplo tipos de dado. Então criei minha nova classe Java aqui, exemplo tipos de dado. Só lembrando algumas convenções de programação em Java, classes a gente sempre escreve com letras maiúsculas, tá? Então tem aqui algumas palavras que compõem o nome dessa classe. Exemplo, tipos de dados, tá? Então cada inicial aqui com letra maiúscula, tá? Então esse aqui é o formato é uma convenção, né, utilizada aí para programação em Java que se chama camel case. Agora vamos tornar essa classe executável, relembrando o atalho, né? Temos aqui o atalho main. Então, através desse atalho, eu crio o método main e torno a minha classe executável. Então, a partir desse momento, consigo criar código aqui dentro e tornar essa classe executável e testar o que a gente está fazendo. Então, falando de variáveis e tipos de dados, as nossas aplicações em Java, sejam elas também em outras linguagens de programação, as aplicações, os softwares precisam de variáveis. As variáveis são identificadores aos quais a gente vai colocar informação. Então, um produto de software, ele vai interagir com entradas. Então, essas entradas podem ser valores numéricos, textos, condições lógicas, dentre outros tipos de dados que no futuro a gente também vai criar no nosso projeto. Então, a variável ela vai armazenar algum valor em algum determinado momento do seu código. E essa variável precisa saber que tipo de dado ela vai armazenar. Então, a linguagem Java ela é predominantemente tipada. O que significa que Java é uma linguagem tipada? Todas as suas variáveis, no momento que você vai criar, você precisa dizer que tipo de dado essa variável vai armazenar. E ela vai manter essa característica do início ao fim do código. Então, nós temos os tipos de dados chamados dados primitivos, que são os dados mais elementares que a gente tem na ciência, e são os dados que a gente vai usar aqui para montar os nossos programas iniciais. Então, nós temos dados numéricos, números reais e números inteiros. Nós temos aqui também os valores lógicos, né? Então a gente vai trabalhar com expressões lógicas, a gente vai trabalhar com valores verdadeiros ou valores falsos, né? Então os valores booleanos, né? A gente tem tipo de dado também para armazenar esses valores, e os nossos valores textuais, tá? A gente vai iniciar aqui falando de caracteres, tá? Então a gente tem caracteres e depois arranjos de caracteres, a sequência de caracteres que a gente vai tratar em outra aula também, que são os strings em Java. Então, os nossos tipos de dados principais são tipos inteiros, né, que nós temos aqui, reais, lógicos, né, que nós temos aqui, e vamos colocar aqui como textuais, tá? São os nossos caracteres, tá? Então, com esses tipos de dados, nós podemos trabalhar aí isso já é a base para a gente desenvolver as nossas aplicações. Então, você está fazendo uma aplicação que você vai contar quantos itens tem dentro de uma caixa. Então, você está fazendo um contador de unidades, por exemplo. Isso é uma informação que pode ser identificada com o número inteiro. Você vai trabalhar com valor fracionado. O valor de uma compra, por exemplo, é um número real. Então, você tem uma compra no supermercado que resultou em R$ 55,99. Isso é um valor real, então ele representa uma fração.
Os valores lógicos, né, são os valores booleanos, né, então são expressões que vão ter como valores verdadeiro ou falso. E os textuais que a gente vai compor aqui as mensagens, né? Então são textos ou símbolos que a gente vai usar para compor as nossas mensagens. Então esses podem ser conhecidos como os tipos primitivos. A partir desses tipos, a gente consegue criar qualquer aplicação de software. A gente consegue no futuro criar os nossos próprios tipos de dados usando orientação a objetos. No momento inicial a gente vai trabalhar aqui com esses tipos. Então a linguagem Java ela provê, eu estou tratando aqui os principais tipos, os mais utilizados. Então para números inteiros a gente tem o tipo int, e eu já vou aproveitar que eu vou declarar uma variável do tipo int. Então eu vou colocar aqui valor 01, por exemplo. Isso aqui, essa variável vai aceitar somente valores inteiros. Se eu quiser trabalhar com números reais, eu posso usar aqui o tipo float, né? Então tenho aqui valor 02, por exemplo. É uma variável tipo float. Se eu precisar de algum valor lógico no meu projeto, eu vou usar aqui boolean. Então tenho o tipo boolean e vou colocar aqui como valor 03. Tá? Eu estou usando apenas a variável valor e alternando aqui 01, 02, 03 como exemplo. E para que a gente possa trabalhar com símbolos e caracteres, a gente tem o tipo char no Java. Então tem aqui char, esse aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, vou colocar aqui como letra. Então, valor só consegue aceitar valores inteiros, né? Valor 01 aceita números inteiros, float aceita apenas números reais, né? Então eu posso trabalhar aqui com valores fracionados. Valor 03 uma variável tipo boolean e char é um tipo, e letra é um tipo char, então eu consigo atribuir aqui uma letra por vez. A gente vai ter uma outra aula falando de strings. Strings são sequências de caracteres, então o tipo char no Java ele aceita apenas um caractere ou apenas um símbolo. E quando a gente precisar trabalhar com mensagens que tenham mais de um caractere, a gente vai trabalhar com o tipo char do Java. A gente vai ter uma aula específica para falar de strings. Desculpa, eu falei tipo char, não, é tipo string no Java, tá? Então a gente vai ter uma aula falando de strings em Java. Então, para que eu possa colocar valor nessas variáveis é bastante simples, né? Valor 01 recebe, né, uma vez o sinal de igual é o sinal de atribuição, recebe valor 12. Então, a partir desse momento, a variável valor 01 recebe valor 12. Corrigindo aqui, né, valor 01. Valor 02 é float, então vou atribuir aqui para valor 02 um número float, né, um número real, 12,78. Tem um detalhezinho aqui, como eu estou trabalhando com float em Java, eu tenho que colocar no final aqui F para indicar float, que esse valor aqui está usando a escala simples de números reais. No Java a gente também consegue representar números reais utilizando um outro tipo chamado double. Isso também eu vou explicar mais adiante para vocês. O double é dupla precisão, então a gente consegue trabalhar aí com os números reais a gente chama de números de ponto flutuante. A gente tem duas escalas para trabalhar no Java. Então o double você tem uma capacidade bem maior. Então quando a gente trabalha com float, né, números reais em Java, a gente tem que fazer essa marcaçãozinha F no final para indicar que esse valor é float. Está usando a escala simples de números reais. O valor boolean, né, então aqui o booleano valor 03, eu posso atribuir para ele true ou false. Então se eu quero colocar o valor true, né, uma condição verdadeira para essa variável, atribuo true. Se fosse um valor lógico falso, colocaria como false. Então são as próprias palavras true ou false. E por último, char. Então tem aqui letra. Quando eu estou trabalhando com caracteres, em Java, quando vamos atribuir caracteres, a gente usa aspas simples. Então eu quero atribuir aqui o caractere A maiúsculo para a variável letra. Então nesse momento, o tipo char, né, que é identificado pela variável letra, está recebendo o caractere A. Eu poderia pôr qualquer outro caractere aqui, um número também é um caractere. Ele não vai aceitar que eu coloque 2, então se eu colocar 2, aqui ele já vai reclamar, tá? Então tem essa diferença que a gente vai resolver lá no futuro com strings. Quando eu precisar armazenar um código com vários caracteres, aí eu vou usar tipo string. Mas aí já sai do conceito dos tipos primitivos da linguagem Java. Então a partir desse momento a gente já viu o conceito das variáveis, então toda variável em Java ela precisa ser declarada com o seu tipo, né? Então temos aqui os tipos mais básicos para números inteiros, o int, float para números reais, boolean para valores lógicos, né? As variáveis com valor verdadeiro ou falso, e char para que a gente possa trabalhar com caracteres. Se eu usar o comando system.out.println, né, para imprimir uma mensagem no console, eu posso colocar aqui
o conteúdo de uma variável. Então, eu vou colocar aqui valor 01, por exemplo. Esse print vai mostrar para a gente o número 12 no console. Vamos colocar aqui para executar. Rodando o nosso exemplo. Então, está fazendo o build da aplicação. Apareceu aqui embaixo, valor 12. Só lembrando, nós temos o atalho para montar esse comando do print no console, né? Em vez de você chamar a classe system.out.println, eu posso usar um atalho, que é SOUT, né? O SOUT. Esse atalho monta esse comando aqui para a gente. Então é um comando bastante utilizado, então fica esse atalho para facilitar a nossa vida. O que significa essa chamada toda aqui? Java é uma linguagem de programação orientada a objetos. Então, tudo que a gente está fazendo acesso aqui de recursos do Java são através de classes. Então, quando eu quero imprimir alguma mensagem no console, né, o console aqui é a nossa saída padrão, que no caso é o vídeo, a gente faz uma chamada da classe System, então System é uma classe do Java, eu chamo aqui um método, né, um método chamado out, o método é uma função, e dentro de out eu tenho outro método chamado println. Println significa printline, ele imprime o conteúdo e avança uma linha, então no final da impressão ele coloca mais uma quebra de linha, ele dá um enter no final da linha. Então eu posso também usar o comando systemout aqui, combinando mensagens, né? Então na linha anterior eu coloquei apenas o valor da variável, mas eu posso colocar aqui texto, então eu vou colocar aqui conteúdo de valor 02, por exemplo. Então eu consigo concatenar texto com conteúdo de variável. Então se eu tiver aqui um texto, né, isso eu vou explicar para vocês, isso aqui já é um string, né, então ele está entre aspas duplas, então estou concatenando texto com um conteúdo de variável. Então eu coloco o sinal de mais aqui, ele vai pegar aqui o conteúdo de valor 02. Então aqui eu tenho texto, esse sinal de mais aqui não faz a soma, né? Então como eu tenho tipos diferentes, então tem um texto, um sinal de mais e do outro lado um float, né? Ele vai fazer apenas a operação de concatenar, então ele vai colocar o conteúdo da variável ao lado dessa mensagem. Observe o resultado agora. A gente vai ter dois prints na nossa saída aqui embaixo do console. Buildando a aplicação, então temos aqui, ó, 12, foi o print na linha 14, e conteúdo de valor 02, 12.78, que é o print da linha 15. Então eu posso melhorar aqui as minhas saídas no console colocando mensagens, né, concatenando mensagens em texto com conteúdos de variáveis. Vamos colocar aqui o restante das variáveis, né? Então vou colocar aqui conteúdo de valor 03, né? Sinal de mais, e aqui o nome e a variável. Então quando você passa uma variável dentro do print, ele vai pegar o conteúdo daquela variável e mostrar para você o que tem lá dentro. Um outro atalho bastante útil aqui do IntelliJ, eu estou fazendo várias linhas parecidas aqui. Então se eu quiser replicar essa mesma linha aqui, eu coloco o cursor no final dela, pressiono Ctrl D, dupliquei a linha. Então agora eu posso rapidamente alterar aqui, conteúdo de letra, por exemplo, né? Então altero só o que é necessário e chamo aqui a variável letra. Vamos ver o resultado agora. A gente vai ter aqui todas as variáveis sendo impressas no nosso código. Rodando novamente. Então a cada execução, né, é feito o build da aplicação, então ela vai ser compilada e vai ser executada aqui no nosso ambiente. Só corrigir um pouquinho aqui a apresentação dos dados, né, colocar o sinal de igual, que eu esqueci de colocar aqui, os dois pontos, né, e um espaço aqui para facilitar. Mas nós já temos aqui na saída do console, né, os resultados aqui das variáveis. Então está aqui, né, o primeiro print só o conteúdo da variável, né, coloquei aqui o valor 01. Conteúdo de valor 02, 12.78. Conteúdo de valor 03, true, né? A variável recebeu o valor lógico true. E conteúdo de letra, né? Aqui saiu 4. Eu vou trocar aqui para uma letra, porque quando a gente fala de caracteres, a gente pode ter tanto letras como números e símbolos, tá? Então, uma letra, um número também vai ser identificado com um caractere. Vou trocar aqui pela letra A e rodar novamente. E quando a gente faz um agrupamento de caracteres, a gente tem strings, né, que são as sequências de caracteres. Então aqui os nossos resultados, né, das nossas variáveis. Então uma aplicação Java, pessoal, utilizando números inteiros, números reais, valores lógicos, né, que são os booleanos, e caracteres, isso é a base para que a gente possa fazer a resolução de vários problemas.
Então, muitos dos problemas computacionais serão resolvidos processando valores lógicos, valores numéricos, né, números inteiros ou números reais, e também trabalhando com resultados de expressões lógicas, né, que resultam em valores verdadeiro ou falso, que são os nossos booleanos. Então essa aqui é a base toda para que a gente desenvolva as nossas aplicações. No futuro vamos trabalhar com orientação a objetos. Aí no conceito de orientação a objetos a gente cria os nossos próprios tipos de dado usando os dados primitivos. Então a gente vai usar esses tipos primitivos para que a gente possa criar outros tipos de dados que serão representados por classes e objetos. Pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo. Acompanhe as próximas aulas, onde vamos avançar aí para vários exemplos com as operações aritméticas, operações relacionais, operações lógicas, e também para que vocês aprendam mais sobre como utilizar esses tipos de dados na resolução de vários problemas. Agradeço a todos pela atenção, bons estudos e até o nosso próximo encontro.